Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em Costa ESPN Brasil aí, junto com o Pascoalzinho, né? Falando da polêmica aí que Rafinha falou aí que vai rolar porrada aí contra a Argentina, e também vai falar um pouquinho sobre o Flamengo nesse vídeo. Então assista ao final e veja aí, né, a polêmica comentada aí por Pascoal e Zinho nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Primeiro destaque. Tudo bem, eu acho que tá tudo bem, nesse momento tudo bem. Amanhã à noite a gente vai ver se vai estar bem também, né? Porque, primeiro, boa noite para você, Felipe, pro Silas, pro Zinho, um abraço para todo mundo, pro fã de esporte. Porque esse negócio, às vezes, eu acho melhor jogador falar do que dirigente, do que alguém que não possa estar dentro do campo. Uhum. Porque quando o jogador fala, vou lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso é um baita problema dele. Uhum. Ele vai ter que se resolver dentro do campo. Ah, mas o Otamendi já deu cotovelada nele, o Otamendi já deu cotovelada nele, deu pescoção no Vinícius Júnior, deu tapa na orelha. Então, a gente já sabe qual é o comportamento do Otamendi. Não precisa me dizer qual é o comportamento dele, porque a gente já sabe qual é. Jogou no Atlético Mineiro, a gente cansou de ver, né? Então, eu acho que o Brasil se impõe numa situação de buscar a vitória. Sim. E acho que essa declaração de dizer que vai dar porrada no argentino, isso é desnecessário, mas já que ele falou, ele vai sofrer a represália dentro do... Não pensa que não vai ter, não, hein? Não pensa que vai ser aquele mamãozinho que ele vai desfilar. Ele não vai desfilar. O Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo, vai ter problema no jogo, porque os argentinos são assim e eles vão partir para cima dele, um vai chegar, o outro vai dar, o outro vai passar. Sempre vai sobrar uma mão, sempre vai sobrar um braço, sempre vai sobrar um picolé de osso para ele no meio daquilo tudo, né? A gente sabe como é que o Silas joga lá. O Zinho tem uma história de jogar contra a Argentina e ele tem... Parece que quando fala da Argentina, o olho dele brilha lá. Tá vendo o olhinho dele brilhar? Jogo de Brasil e Argentina, o olho dele brilha. Porque quando jogava Brasil e Argentina, o olho dele brilhava. Então a gente vai ver de novo o Brasil. Acho que o Rafinha assume um compromisso difícil, que é de fazer gol na Argentina. Que já tem um tempão que o Brasil não ganha da Argentina tempão que não faz gol na Argentina. Não, o compromisso difícil do gol eu já acho difícil, mas ok. Agora, de meter a porrada dentro e fora de campo na Argentina, ele assumiu um compromisso perigoso. Mas, Silas, você tá aí fazendo assim... Você conhece os caras bem como jogador do Brasil e por ter atuado e ser ídolo tanto tempo por lá, chamado de maestro por boa parte dos argentinos. E aí, Silas, seu primeiro destaque? Abraço, Felipe. A gente já vai debater o Rafinha aqui. Abraço para o fã do esporte. Eu concordo com o Pascoal, totalmente desnecessário. Eu acho que num momento em que a Argentina ela é melhor que a gente, ela está melhor pontuada que a gente, ela está num momento de time, de conquistas. Copa América aqui no Brasil, finalíssima contra a Itália, Copa do Mundo no Catar, Copa América de novo campeã, 4 títulos num espaço curtíssimo de tempo, e o Rafinha me vem com uma dessa aí. Eu acho assim, ele entrou na pilha do Romário, porque o Rafinha também não é esse cara aí. O Zinho jogou com o Romário, eu joguei com o Romário desde das categorias de base, Copa América, Copa do Mundo, jogamos junto. O Romário também não é esse cara aí. O Romário, ele não levava desaforo para casa. Se os caras invocassem com ele e tal, tanto que no jogo nosso de eliminatória para a Copa de 90 contra o Chile, lá em Santiago, ele vai expulso antes de começar o jogo. Vocês lembram disso aí? Ele vai expulso antes de começar o jogo, a gente empata o jogo, o árbitro meteu a mão na gente lá, o Mazinho, o Iomar foi lá, que também foi campeão do mundo com o Zinho, faz o gol de empate. Agora, não tem porquê. Agora, a minha preocupação maior, Felipe, e aqui eu encerro o meu começo, é o árbitro. Árbitro colombiano que tem tudo para pipocar num jogo desse. Porque o Pascoal falou, vai sobrar uma mão, vai sobrar um pé, vai sobrar um xingo, já de entrada. Então, assim, eu acho que o Rafinha colocou uma pimenta aí num jogo que não precisava. Mas foi na pilha do baixinho, que é ídolo, que é campeão do mundo, que é melhor jogador do mundo. E ali acho que faltou só ficar mais de boa. Zinho, quero também o seu primeiro destaque aqui no UFC. Grande abraço, meu amigo. O Tetrazinho está entre nós. E aí, Zinho, tudo bem? Um beijo, meu parceiro Felipe Mota, seu lindão, craque Silas.
e meu parceiro Oswaldo Pascoal, o artista, fã de esporte. Que satisfação, né? Segunda-feira, vamos juntos, ESPN FC, Malvadão do Ibope, um abraço à nossa equipe toda. Fabrício, Fabrício é monstro, hein? A galera já falou, tá muito essa repercussão do que o Rafinha disse, né? No canal lá do meu parceiro Romário. Deu uma empolgada. Ué, sabe como é que é esses canais, podcast, a gente fala um pouco demais e tal, de repente até o Rafinha agora, caramba, não tinha que ter falado isso, mas falou, empolgou, deu aí, botou um combustível a mais, o jogo já é muito grande, né? Brasil e Argentina, vocês sabem muito bem que eu tenho, sim, rivalidade, assim, sempre a Argentina, eu torço contra a Argentina, eu não quero que a Argentina ganhe nada, eu não quero que nenhum jogador deles seja o melhor do mundo, eu não quero, eu não torço. Cada um tem o seu gosto, né? Tem gente que é rival de um, de outro. Eu sou da Argentina, gosto de tomar um vinhozinho argentino, gosto de comer uma carne argentina, mas não torço pro futebol da Argentina, não. E vou torcer muito pela seleção amanhã. Só que os caras vão falar disso até a hora do jogo, só vai ser falado isso, assim, porque eles estão assim, já estão classificados para a Copa, né, gente? Joga por um empate aí no restante das rodadas. Já são os campeões do mundo atuais. Já tem jogador que toda hora está na lista de melhor do mundo. Vive um momento esportivo melhor. Mas eu achava e continuo achando que o jogo é equilibrado. Se você ver a escalação, provável escalação da Argentina, acho que o Brasil não está jogando o que pode jogar. Mas dá para encarar. Agora, esse combustível aí, os caras vão vir com essa coisa da raça, da pegada, e o Brasil vai ter que se preparar mais ainda, mais do que está se preparando. Dorival, acende a rapaziada. Rafinha, tu joga demais, tu é craque de bola, Rafinha, você tá nessa lista aí brigando até para próxima aí, eleição de melhor do mundo, pelo que você tá fazendo no Barcelona. Meu parceiro, arrebenta, vai para cima, dribla, atiça os caras para eles quererem ir para essa coisa de porrada, que eu sei que o Rafinha não vai. O Rafinha não vai para esse negócio de porrada, ele empolgou ali com o Romário, ele vai jogar bola. E aí os caras nervosinhos, de repente, botam eles para serem expulsos, pra gente ganhar o jogo. Agora assumiu essa responsabilidade, a bronca vai ser grande. Mas vamos, Brasil, vamos, eu tô na torcida. Vamos fazer o seguinte, já a gente vai debater muito mais sobre Argentina e Brasil. A gente vai a Buenos Aires com a nossa dupla de Pedros, o Pedro Torre e o Pedro Ivo, que vão trazer um pouco como repercutiu essa declaração do Rafinha por lá, entre outros assuntos. Mas tem entrevistas e, claro, tem o impacto da declaração do Rafinha. Eu vou acionar o Pedro Torre, dando também um abraço ao amigo Pedro Ivo. Torre, é contigo, são 7 horas. Boa noite aos dois. Tudo bem, Pedros? Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço para todos os amigos por aí, o Silas, Pascoal, o Zinho por aí também, pessoal que conhece muito bem o negócio de Argentina, enfim, Argentina e Brasil, Buenos Aires, conhecem bem também. Enfim, está nesse clima aqui, boa noite também para o companheiro xará, o Pedro Ivo Almeida. Estamos por aqui na porta do hotel que vai servir de concentração para a seleção brasileira, que já está em solo argentino. O pessoal já está a caminho, né, da concentração, deve levar mais uns 20 minutinhos para chegar por aqui, mais ou menos. Então a gente vai mostrar tudo isso aqui no clube, no UFC. Mas já vamos esquentar esse clima do clássico, que já está bem quente, que a gente pode dizer assim. E o Pedro Ivo esteve hoje lá no CT até da Argentina. Dá para dar uma pincelada do clima, como está exatamente o clima do outro lado do muro dos irmãos. Tudo bem, Pedro Ivo? Tudo bem, Xará? Um abraço a você, Felipe, Zinho, Silas, Pascoal. Eu estou acompanhando muito da repercussão da fala do Rafinha e praticamente tudo que eu acompanho, Xará, vem do Brasil. Teve sim a matéria ali do Olé, uma certa provocação de um veículo ou outro de imprensa aqui na Argentina, principalmente os veículos segmentados, esportivos. Muita repercussão, muito barulho aí no Brasil, mas quando eu cheguei lá no CT da seleção argentina, lá em Ezeiza, né, perto de onde a seleção acabou de pousar, a seleção brasileira, o CT da seleção argentina é difícil, o Lionel Messi fica lá em Ezeiza. Então logo cheguei ali na porta, conversando com companheiros da própria ESPN aqui da Argentina, outros companheiros de canais de veículos aqui que aguardavam ali na verdade para acompanhar a coletiva do técnico Lionel Scaloni, eles falaram, olha, não chegou a fazer tanto barulho aqui internamente, não era nenhum assunto deles ali. Está fazendo barulho, claro que o Olé acaba fazendo uma provocação, uma matéria, lá no Brasil a gente acompanhou que fez um barulho, a seleção está um pouco preocupada, só que aqui não. Eu perguntei, mas o Scaloni vai falar hoje.
Aí eles falaram assim, acho muito pouco provável que o Scaloni entre nessa. E dito e feito, coisa de uns 20 minutos depois, entramos lá no CT para acompanhar a entrevista do Scaloni. Scaloni, primeira pergunta, tão logo foi questionado, já tirou o peso, falou que a imagem que fica para ele é muito mais aquela foto de 2021, né? A gente vai acompanhar daqui a pouco ele falando. Tirou o peso, não deu peso. No ambiente da seleção argentina, pelo menos no discurso, não reverberou tanto a situação do Rafinha. Agora aí no Brasil, a gente sabe que está fazendo bastante barulho. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão, mas tem gente que estava trabalhando, tem gente que não ficou tão ligado em rede social, tem gente que não sabe exatamente o que está acontecendo. Então vamos agora observar exatamente o que aconteceu. Uma entrevista do Rafinha para o Romário, ele mesmo, senador, o ídolo do Tetra, enfim. Vamos acompanhar agora o Rafinha e depois até Dorival Júnior falando sobre todos esses assuntos, assim, técnico atual da seleção brasileira. Vamos acompanhar agora essas duas declarações. Vamos lá. Contra a Argentina, nosso maior rival. E agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Pra finalizar, vai fazer do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Deles? Eles. É isso. Bom, primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol ela é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial. Aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das quatro linhas. Tá então, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, a frase ou as frases do Rafinha ao Romário, mas como eu disse, amigos aí do estúdio, quem está acompanhando a gente, o Pedro Ivo deu um pulo lá no CT da seleção argentina, no prédio Lionel Messi, no CT ali de Ezeiza, onde fica pertinho do aeroporto de Ezeiza também, e sentiu o clima mais de pertinho, não foi isso, Pedro? Foi isso. Antes de a gente comentar o clima, vamos ouvir o Scaloni, até como ele comentou aquela foto, emblemática foto na escadaria ali do vestiário do Maracanã em 2021, pós-Brasil e Argentina, tirou peso. Agora a gente ouve Lionel Scaloni tentando fugir um pouquinho, pelo menos no discurso, dessa polêmica declaração do atacante brasileiro Rafinha. No profundicé en las declaraciones de los jugadores. Es un Argentina-Brasil, siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Con eso dice todo, el mejor jugador del mundo y posiblemente el segundo mejor jugador del mundo juntos y siendo amigos, y esa es la imagen que nos tiene que quedar. Todo lo otro es un partido de fútbol, 90 minutos dentro de la cancha que cada uno quiere ganar, y el tema del racismo lógicamente está fuera totalmente, en nuestras cabezas no existe ese término, esa palabra, y esperemos que la gente que vaya a alentar a la selección argentina, y que si hay, creo que va a haber hincha de Brasil, hincharán para su selección y punto, no hay que darle mucha más vuelta y nada más, es un tema que no tiene que tener mayor importancia que esa. Tá aí, deu para ver que o Scaloni não quis mergulhar nessa história de Rafinha mesmo não, né, Pedro? Foi mais ou menos que deu para sentir ali, porque uma coisa é a gente observar no vídeo também, outra coisa é ver os bastidores também. Às vezes o Scaloni tá falando, o técnico, aí tem alguém gesticulando do lado, alguém falando alguma coisa, você que estava lá deu para ver exatamente como é que foi esse tipo de reação. E não aconteceu exatamente isso. O assessor não estava preocupado com esse tipo de pergunta, os jornalistas não queriam
insistir nesse tipo de pergunta. Havia muito mais uma preocupação em saber se o Depou estava confirmado para voltar ao time, saber se o Scaloni tinha visto o Dorival confirmando a escalação de amanhã, o que poderia esperar. Eles batem muito na tecla das marcas, né? A Argentina não vence o Brasil em eliminatórias aqui em Buenos Aires há tanto tempo. A Argentina vê o Brasil instável. Então a todo momento, um Scaloni muito sereno, não só na resposta sobre o Rafinha, quando ele fala sobre time. Ele também não dá o time, confirma o Depou, mas não entra em detalhes. Quando fala da marca, né, de não vencer o Brasil em eliminatórias aqui em Buenos Aires há muito tempo, ele fala que se vencer tudo bem, se não vencer, ok. Então ele vai tirando todo o peso da entrevista coletiva, não só no caso do Rafinha. Então fica a dúvida se foi uma coisa ali um pouco mais amena, só da porta para fora e da porta para dentro, isso será utilizado, a gente só vai saber quando a bola rolar, quando a gente sentir o clima no canto, mas toda a coletiva num tom muito sereno e não estava aquele burburinho, a gente sabe, a gente frequenta a roda de imprensa, os companheiros também, o Felipe está ali, o Pascoal também, o Zinho e o Ciro já estiveram do outro lado e agora do nosso lado da bancada do balcão aqui, a gente sabe quando o assunto está fazendo barulho, me chamou um pouco a atenção. Agora, a gente só vai ter a resposta definitiva quando a bola rolar amanhã no Monumental de Nunes. Show de bola. Então, a gente volta aí pro estúdio. Show de bola. E fique para ver como os amigos aí entendem também o que está se passando, porque a temperatura, como disse Pedro Ivo, aqui está mais ou menos, parece que está mais elevada aí mesmo do Brasil. Não, excelente esse relato. Claro, no campo é outra história, mas também sem depoimento do Rafinha, o Otamendi já mandou uma cotovelada. Assim, se o clima estiver quente, não é só por conta do Rafinha, existe um histórico, a gente sabe como funciona. Mas, Pedros, continuem conosco. Eu vou gerar aqui, chamem a hora e a gente vai debatendo, inclusive, quem tiver dúvida e jogar ali para... Só um detalhe para o debate, Felipe. Manda, Pedro, manda. A resposta do Rafinha, ela é provocada pelo Romário, mas ela tem sim um contexto do Otamendi. Para o jogador e para esse grupo aqui, a cotovelada está bem viva. Não é que partiu do Rafinha se lembrou muito bem de onde sai isso. Parte daquela época lá, ficou guardado, responde-se agora e amanhã a gente vai ver no campo. O que eu quis dizer só sobre o ambiente ali hoje, da entrevista do ambiente da CT, exatamente. Mas é só para trazer também esse pitaco aí para o papo de vocês, Felipe. Claro, e aí eu queria começar até com o Zinho, ele conhece muito bem o Romário, o Silas também, enfim, todos nós, mas eles compartilhando o vestiário. Zinho, o que o Pedro fala é uma verdade. O Romário, ele é provocador. E assim, é uma figura histórica, né? O Romário é um gigante do futebol brasileiro, o Rafinha está diante, não é uma entrevista, é um bate-papo ali. É um bate-papo e vai e vem. Tanto que quando ele joga, e o Romário é muito crítico com o jogador atual, ele dá porrada mesmo. Então o Rafinha também sabe desse histórico. Quando ele fala porrada neles, porque quem fala é o Romário, e ele fala porrada neles, e ele, gostei peixe, né? Só que daí é o Rafinha que fala, se tiver que dar fora também... Isso não foi o Romário. Aí eu acho que é onde... Porque eu acho que o primeiro movimento do porrada neles é quase como se fosse ganhar deles, né? Chumbo neles. Quanto você acha que tem um fator Romário nessa história aí, Zinho? E vamos aprofundar esse tema agora. Muito, tem muito. Eu acho que assim, a primeira colocação é o vocabulário romarês. Né? Porque o Romário é um ex-atleta e ao longo da vida dele pós-jogador, como ele não estava mais dentro de campo, porque ele resolvia dentro de campo, dava notícia do que ele fazia dentro de campo e às vezes algumas polêmicas de falas que ele era provocado. Mas como o Silas falou, no nosso ambiente era um cara na dele, tranquilão, gostava de fazer as paradinhas dele, não ficava obrigando ninguém a fazer, quem quisesse ir com ele ia, quem não quisesse, tudo na paz, muito tranquilo o Romário. Eu sou da época que o Romário não bebia nem vinho. O Romário não botava uma gota de álcool na boca. Então, assim, era um cara muito tranquilo. Agora, personalidade fortíssima. E quando era desafiado, personalidade de encarar, de ir para cima. E, pós isso, a gente tem visto na mídia o Romário com declarações que geram muito conteúdo para as mídias sociais, para a imprensa. É um cara polêmico nas falas, nas cobranças, e sempre relembrando o que ele fez, e ele fez muito, jogou demais, então tem muita moral para cobrar e falar, né? Como você mesmo falou, às vezes cobra da seleção porque ele viveu uma época vitoriosa e que ele resolvia. Então, o cara que fez tem mais cancha, né? mais
poder de falar e de cobrar. E aí, quando ele cria o canal, você vê que os cortes que estão sendo muito repercutidos é o quê? Não é uma coisa amorosa, é mais a pegada, que é o que chama a atenção do público. O povão vai lá dar like em polêmica. É o mundo social das mídias sociais. Concordo com isso? Não concordo. Porque quem faz declarações boas, tranquilas, 10, 20 curtidas. Agora, fala o que o Rafinha falou, dá essa repercussão toda. Milhões de visualizações. É um mundo digital, gente, é um mundo digital. Eu só acho o seguinte, o Scaloni foi malandro, inteligentíssimo. Para que ele vai fazer isso, alimentar? Quem vive o melhor momento? Quem quer fugir dessa... Agora, que é os jogadores, que ele ali no dia a dia do treino, no vestiário, vai falar? Tu viu o que os caras falaram lá? Viu o que o malandro falou? Vai dar porrada na gente. Isso aí, Silas, a gente sempre escutou dentro de vestiário. Declarações do adversário. Agora, não é uma coisa que ele vai focar só nisso. E tá certíssimo. E ele, não é que ele foge do assunto, ele dá uma resposta, na minha visão, de altíssimo nível, dando uma pancada no Rafinha. Ô Rafinha, você está começando agora. Você viu lá no Maracanã, o Brasil perdeu para a gente dentro de casa, o melhor jogador do mundo estava sentado ao segundo melhor jogador do mundo como amigos. Acabou o jogo. Mas porque a Argentina ganhou. Perde para ver a Argentina, para ver se tem essa amizade toda. Entendeu? Mas ele malandro. Deu uma resposta pro Rafinha, você está começando. Calma aí. Olha os caras, o exemplo que eles deram. E foi inteligente, foi malandro, porque aconteceu isso. O Messi e o Neymar são amigos, né, de jogar junto muito tempo no Barcelona, depois no Paris Saint-Germain, né? Então o Neymar teve a calma e a tranquilidade, mesmo depois de uma derrota dentro do Maracanã para a Argentina, sentar com o cara e bater um papo, e alguém tirou uma foto. Foi bem, conseguiu tirar essa foto e que viralizou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ele ali está fazendo tá tendo uma postura de um líder, de um treinador. Opa, peraí, minha seleção tá bem, vou jogar em casa. Sim. Deixa eles falarem. Agora, ali dentro do vestiário, no dia a dia, claro que vai ser comentado isso. E essa repercussão vai aumentar na Argentina, porque começou agora a viralizar. Daqui a pouco do Olé vai para outro, daqui a pouco vai para a ESPN Argentina, para os programas, aí vai para os comentaristas, ex-jogadores que estão no programa lá, que vão inflamar, que vão falar, aí vai para a arquibancada, aí eu não sei se os jogadores vão ter um comportamento diferente. Por isso que eu falei, o Rafinha não é de briga, o Rafinha é bom de bola demais, o Rafinha tem qualidade para deixar nervoso os zagueiros da Argentina, e que ele possa agora assumir essa responsabilidade de colocar isso dentro de campo, com a bola que ele tem, com o futebol que ele tem, e se a arquibancada ficar cobrando os jogadores da Argentina, os caras perderem a cabeça. Faz 1-0 o Brasil lá, no Monumental de Nunes, lotadinho, para ver se os caras não vão ficar logo nervosinhos. Então, assim, é um jogo que acontece dentro do futebol, nos bastidores, fora falam uma coisa, porque você está melhor, daqui a pouco lá no vestiário é outro discurso. A verdade é o seguinte, o Brasil tem capacidade de encarar a Argentina, ainda mais a seleção que vai a campo. Não tem o Messi, não tem o Lautaro, Depou não sei se está confirmado, talvez não jogue. Tem desfalques também. Então, do campo, o Brasil arrumadinho e com essa vontade que o Rafinha colocou aí, bem comportamento tático, lutando por cada espaço, não é violência não, é disputar, é dividir, é pé de ferro, é na bola, duro. O Brasil tem potencial para encarar. Agora vai ter que ir com essa responsabilidade agora. A porrada para mim do Rafinha é, vamos ganhar deles, vamos fazer gol neles. Depois ele empolga, porque é o Romário perguntando que tem esse estilo mais polêmico e ele entrou na pilha. Mas o Romário tá na dele, gente. O Romário é o estilo dele, é o jeito dele. Se os caras vão lá e entram na pilha, ótimo pro canal dele. Vamos fazer o seguinte. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a repercussão da polêmica aí de Rafinha na seleção brasileira aí, frente à Argentina, né, onde ele fala aí que vai meter porrada nos argentinos. Eu acredito que a primeira frase ali foi em questão de vencer, né, vencer ali, ganhando ali um placar muito bom. Mas como ele estava na frente ali de Romário, né, e sabe que o Romário é um baixinho que sempre procurava confusão ali durante a partida ali, não tava nem aí, ele falou também porrada também fora de campo, né, então acredito que ele acabou se emocionando ali na frase ali, né, e acabou
deixando aí os argentinos aí um pouco enfurecidos, né? Mas isso pode ser bom pro Brasil também, né? Porque eles vão pra cima, vão tomar amarelo, espero eu, né, que eles tomem um cartão, né? Porque a última vez bateram e não tomaram nada. Mas vamos ver aí como vai ser a situação desse jogo. Qual a sua opinião, torcedor? Rafinha tá certo? Manda pra gente sua opinião aqui, se ele tá certo ou se tá errado. Agora deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.